Vamos ver então a parte número 1, que diz a chamada de Deus. Então aí tem o tópico 1, projeto divino, tópico 2, o desafio de acreditar no projeto divino, tópico 3, um projeto para abençoar as nações. Tópico 1, então, um projeto divino. Deus tinha um projeto para resgatar o homem pecador. Abraão fazia parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. Ele tudo sabe e tudo vê. O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Abraão fazia parte de um projeto divino de salvação. A partir dele surgiria uma família que se tornaria um povo especial, do qual, no tempo próprio, sairia o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então veja bem, existe aí o que? Um projeto de Deus. Quando Deus coloca o homem na terra, Deus cria o homem, a terra já estava pronta. Deus não criou o homem primeiro para depois arrumar a sua morada. Primeiro Deus construiu a sua morada, a terra, fez tudo direitinho, colocou sol, lua, estrelas, planetas, cometas, colocou aqui na terra os animais, as plantas, Então, primeiro ele organizou tudo para que o homem pudesse morar aqui. Depois ele cria o homem e dá ao homem uma vida eterna para viver nessa terra. Mas Deus já sabia que o homem o desobedeceria, pecaria contra Deus. E Deus sabia que aqui existia um que faria de tudo para que o homem se desviasse de Deus. Tanto é que Deus disse para Adão: olha, você vai lavrar a terra, mas você vai guardar a terra. Se Deus disse guardar a terra, é porque havia ladrão. Deus já sabia que Adão iria pecar. E ele então já cria, desde a fundação aqui do mundo, ele já cria um plano. Ele tem um plano já para restaurar o homem, que ele ainda criaria e que ele sabia que o homem pecaria. Então não foi nenhuma surpresa para Deus quando Adão pecou. Deus já sabia que ele iria pecar. Então olha só, existia já o quê? Um projeto de salvação. Olha, Deus Pai é aquele que planeja. Então ele cria esse plano de salvação, o plano de redenção do homem. É preciso alguém para executar esse plano. Então é preciso o quê? Do verbo, da ação, que é Jesus Cristo. Ele que vem executar esse plano, vem colocar em prática esse plano. E é preciso que alguém revele esse plano ao ser humano para que ele seja salvo. E é preciso que entre o quê? O poder de Deus em ação para que esse plano se torne real. Então aí entra o quê? O Espírito Santo, que vem com poder para que seja realizado esse plano, e é ele quem revela esse plano ao ser humano, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então olha só, assim Deus vem com um plano de salvação. Nesse plano está o quê? O seu Filho Jesus Cristo, que nasce como homem na terra e dá sua vida por este homem, leva os pecados, doença e enfermidade sobre ele, morre na cruz e ressuscita. Então olha só, esse é o plano. Um homem que nunca pecou deve morrer no lugar de todos os pecadores. Um homem com saúde perfeita, que pega todas as nossas doenças e enfermidades sobre ele. Olha aí. Um homem que é capaz de assumir o nosso lugar. Nosso lugar era de maldição, nosso lugar era de condenação. Todos nós pecamos e merecíamos morrer uma morte de cruz. Então Jesus, como homem, dá a sua vida por nós, morre em nosso lugar. Glória a Deus. Esse é o plano maravilhoso de Deus. Agora, para nascer Jesus na terra, Deus precisava de uma família na terra, uma família diferente, uma família que fosse já direcionada para que dessa família nascesse o Filho de Deus na terra. Então, Deus escolhe Abraão, e dessa família de Abraão é que vai nascer o seu descendente, que é Jesus Cristo. Tópico 2, o desafio de acreditar no projeto divino. Abraão foi desafiado a crer e obedecer, embora não conhecesse todo o projeto que Deus tinha para a sua vida. Porém, o Senhor estava à frente desse projeto. Abraão deveria apenas acreditar no plano divino e obedecer,
tendo a certeza de que nada lhe faltaria em sua jornada de fé. Segundo Lawrence Richards, o exame à vida de Abraão nos dá ideias que podem transformar a nossa própria caminhada com Deus. Então havia um desafio agora de acreditar em Deus, de seguir esse projeto de Deus, mesmo não sabendo que projeto era esse. O que Abraão sabia era o quê? Eu tenho que sair da minha terra, depois eu tenho que deixar minha parentela, eu tenho que ir para uma terra onde Deus disse que vai me colocar, que eu não sei onde é. Depois Deus faz promessa, eu vou lhe dar um filho, e ele interpreta como se fosse aí o seu escravo, mas não era. Depois ele acha que pode ser com a outra mulher, também não era, e o tempo vai passando, e depois de 25 anos então, a promessa de um filho com a sua esposa acontece, e aí Abraão vai seguindo a sua vida. Mas ele não sabe o plano total de Deus. Ele sabe apenas que Deus lhe faz promessas e Deus vai cumprindo essas promessas ao longo da sua jornada. E muitas vezes ele fraquejou até, mas Deus o conduziu de volta ao caminho que ele queria que ele estivesse. E assim foi a vida de Abraão. Um homem chamado amigo de Deus, um homem que é chamado pai na fé, pai da nossa fé, ou seja, um homem que teve o tipo de fé que nós temos que ter para agradar a Deus. Então nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus em tudo o que Ele mandar, porque assim nós estaremos cumprindo um projeto que Ele tem para cada um de nós. Então você entrega totalmente a sua vida a Deus e confia nele e vai seguindo. E Deus vai conduzindo você. Não quer dizer que você nunca vai se desviar desse caminho, que você não vai ter aí medo às vezes, você vai ter aí dúvida às vezes. Vai, mas Deus estará conduzindo. Então você sempre se lembre de Deus, sempre se volte para Deus, arrependido pelos seus pecados, arrependido por ter saído dessa trilha, desse caminho que Deus tinha te colocado, e você vai seguindo a sua vida e Deus vai cuidando, vai levando, vai conduzindo dentro do plano dele para a sua vida. É assim que Deus faz. Confia nele, porque ele tem providência, ele vai cuidar de você. E ele diz: eu cuido até de passarinho, cuido até das plantas, né, das flores, dou roupa bonita para as flores, dou comida para os passarinhos. Imagine um ser humano que ele ama tanto, que ele criou, colocou na terra. O passarinho foi feito para servir o homem. As plantas foram feitas para servir o homem. Então nós somos mais importantes que os passarinhos, que as plantas. Se Deus cuida de passarinho e planta, imagine de nós. Então Ele nos ama. Ele nos adota como filhos. E o Pai ama a seus filhos. E conduz os seus filhos ao rumo certo, à caminhada que Ele deseja, ao projeto que Ele tem para cada um dos seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Tópico 3, um projeto para abençoar as nações. Ao escolher Abraão, Deus não queria trazer favores e privilégio apenas a ele e a sua descendência. O projeto do Senhor era imenso e alcançava todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. Então veja bem que quando Deus chama Abraão, Ele tem em vista Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, Ele pode salvar a todas as pessoas. Veja só. Uma bênção para todas as nações, para todos os povos. Qualquer um que aceitar Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Deus de maneira nenhuma lança fora alguma pessoa que quer Deus. Não importa quem seja, não importa de que nação seja, não importa aí a cor da pele, não importa o grau de instrução, nada disso. Deus quer que todos sejam salvos. É isso que a palavra de Deus diz. Todos, sem exceção. E esse plano então foi feito para a salvação de todos. Todos aqueles que se enquadrarem, todos aqueles que desejarem a salvação, Deus revela para ele a salvação. Ele só precisa crer, aceitar isso. Não precisa fazer nada. Só isso. Não precisa ele fazer penitência, dar esmola, não precisa ele ir a algum lugar, nada disso. Não precisa fazer nada para ser salvo, apenas acreditar no que já está feito. É pela graça de Deus a salvação.
Não é por obras, não é por nada que você fez que você será salvo, mas é pela graça de Deus. Ele oferece. Então, Jesus já fez tudo que era preciso fazer. O sacrifício foi perfeito, foi único, e você só precisa aceitar isso. Pronto, você é salvo. Parte 2, a provisão de Deus. Tópico 1, Abraão sai da sua terra. Tópico 2, Abraão enfrenta a escassez em Canaã. Tópico 3, Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Tópico 1, então, Abraão sai da sua terra. Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para Harã. Ele deveria ter saído apenas com sua mulher, Sarai, mas acabou levando seu pai e seu sobrinho Ló. Os primeiros passos de Abraão revelam tanto fraqueza pessoal como um caráter forte e determinado. Abraão não era perfeito, assim como nós, porém confiava que Deus estaria com ele em sua caminhada. Também tinha plena certeza na provisão divina. Por isso não hesitou em levar seu pai e seu sobrinho. Depois da morte de seu pai Tera, em Harã, Abraão ouve a voz de Deus e vai para Siquém, na terra de Canaã. Deus reafirmou suas promessas e lhe mostrou toda a terra dos cananeus como a terra prometida para ele e seus descendentes. Nessa terra de leite e mel não lhe faltou oposição. As promessas de Deus não são garantia de que não enfrentaremos crises, dificuldades e oposição. Em Siquém, Deus lhe apareceu e reafirmou suas promessas. Abraão precisava de forças para prosseguir. Ele saiu de Siquém e foi para Betel, em Gênesis 12:8. Ali, edificou um altar mostrando a sua comunhão com Deus. Então, olha só que Abraão ouviu a voz de Deus, a chamada de Deus, saiu, foi então para Harã. Ele levou a sua família junto. Harã está ali ao norte, né? Lá onde fica hoje a Síria ali. E ali ele foi com seu pai, levou seu sobrinho Ló, levou sua esposa. Veja bem, ele levou por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade de ajudar o seu pai, que era idoso, de ajudar a sua família. E ele propôs para eles, ele disse, olha, Deus me falou. E eles acreditaram que Deus falou com ele. Ele estava disposto a sair. Para onde vai? Não sei. Deus disse para mim sair e ele ia me mostrar para onde era. Então ele vai para Harã, seguindo, tem uma orientação de Deus. Então, lá no seu íntimo, né, Deus colocou então o caminho a seguir. Ele poderia sair para o outro lado, mas ele foi para aquele lado. Então ele saiu de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, ali naquela região, e ele vai então para a Síria, né, ali onde estava então a cidade. E ali seu pai, mais para frente, falece, né, morre, e ali ele ouve novamente, Deus fala com ele, e ele sai dali e vai para Siquém. Agora ele entra na terra de Canaã.